Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o projeto Os Cariótipos Variáveis de Kuffia Litrace e suas possíveis relações morfológicas, ecológicas e biogeográficas. O projeto foi feito em colaboração com o professor Edley Max Pessoa e Thaís Danata. Litrace é uma família pertencente à ordem Myrtales, que possui 28 gêneros, dentre os quais o gênero Kuffia é o maior entre eles. Kuffia engloba entre 240 a 250 espécies, com distribuição neotropical somente no continente americano. Dessas espécies, 108 espécies ocorrem no Brasil, dentre as quais 71 são endêmicas do país. Dentre os vários tipos de alterações no número cromossômico, a whole genome duplication, ou poliploidia, pode afetar de maneira a criar novas funções para as cópias extras genéticas, promovendo o incremento do fitness e, com isso, a colonização de novos ambientes, novas estratégias reprodutivas e mudanças fenotípicas. Sendo assim, um dos objetivos desse trabalho foi investigar as possíveis relações entre os números cromossômicos em Kuffia com dados morfológicos e biogeográficos das espécies. Materiais e métodos. Foram criados bancos de dados com os números cromossômicos, utilizando o Chromosome Count Database, CCDB, banco de dados com características morfológicas, selecionando da morfologia foliar, comprimento e largura foliar, e da morfologia floral, cor do perianto e comprimento do tubo floral, que foram obtidos através de revisões taxonômicas complementado com análise dos espécimes depositados em coleções botânicas disponíveis online. Foi também criado um banco de dados biogeográficos com distribuições geográficas, extensão de ocorrência e área de ocupância das espécies utilizando a plataforma GBIF e GeoCat. Também foi possível descrever a distribuição geográfica utilizando as delimitações em domínios propostas por Morrone em 2014. As análises estatísticas foram produzidas utilizando o software R, em que foram utilizados os testes de Shapiro para verificar a normalidade dos conjuntos de dados, teste de Spearman para verificar se havia correlações entre as variáveis, e teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para verificar a variância entre diferentes grupos. Resultados. O número cromossômico de 104 espécies, cerca de 43% do total de espécies do gênero, foram catalogados. Ao observar a frequência do número cromossômico das espécies, foi possível inferir que a poliploidia parece ser um fenômeno recorrente no gênero, sendo observadas as séries tetaploide, hexaploide, octaploide e tetradecaploide. Uma tabela foi produzida com os dados morfológicos, biogeográficos e o número cromossômico, e através dessa tabela foi possível realizar as análises de correlação. Utilizando o teste de correlação, foi possível observar que o comprimento mínimo foliar e os comprimentos de tubo floral apresentaram uma correlação positiva com o número cromossômico. Todos os comprimentos foliares e florais também apresentaram correlações entre si. Observando a distribuição do comprimento do tubo floral entre diploides e poliploides, Observando o comprimento do tubo floral entre diploides e poliploides, foi possível identificar que a distribuição diferencial entre os dois grupos, tendo poliploides com maiores números de tubo floral, de comprimento de tubo floral. A relação entre as cores do perianto e do tubo floral foi que os tubos florais de cores vermelhas apresentaram maiores comprimentos. Com relação aos domínios biogeográficos, não houve uma relação significativa entre as frequências de números cromossômicos entre os diferentes domínios. A conclusão, então, é que o estudo apresentado revelou que Kuffia tem uma grande variedade morfológica e também de números cromossômicos. O comprimento foliar mínimo e o comprimento de tubo floral apresentaram uma correlação positiva com o número cromossômico, e foi encontrada uma forte correlação entre tubos florais maiores e cores vermelhas, morfologia frequente em plantas polinizadas por beija-flores. Tendo como premissa que plantas com flores e folhas maiores são relacionadas com maiores índices de evapotranspiração e exigem locais com maiores disponibilidade de água, e também que, normalmente, espécies diploides e poliploides no táxon apresentam distribuição diferencial, ocorrendo em ambientes de clima antagônicos, pode-se propor que as plantas poliploides, em Kuffia, podem estar relacionadas com ambientes úmidos como florestas, favorecendo o crescimento de plantas com tubos florais e folhas maiores, além da maior frequência de plantas ornitrófilas encontradas no gênero. O tamanho do tubo floral menor em diploides, acompanhado com a diminuição do tamanho foliar, podem estar associados com ambientes que existem estratégias para lidar com maior estresse hídrico, como savanas também. As fontes fomentadoras foi o CNPq e a CAPES, e essas são as referências bibliográficas. Obrigado.